Fala pessoal, eu aposto que você já viu muitos isekais, mas tenho certeza que um igual a esse você nunca viu. A história é a seguinte: um homem que é conhecido por desde criança ser um prodígio na criação de doces vai para uma competição mundial para ver quem faz o doce mais bonito. Infelizmente, o seu doce em forma de pássaro cai em cima dele e, por ser muito duro e pesado, acaba mandando o cara de comes e bebes. Após isso, ele reencarna como um garoto, e o seu sonho é fazer muitos doces naquele novo mundo. Mas para isso, ele precisará aprender magia e artes marciais primeiro. E é essa história que eu vou contar para você hoje. Bora pro recap. O anime começa nos mostrando o nosso protagonista em sua vida passada. Ele está em uma competição de doces, que decidirá quem é o melhor patissier do mundo. Para quem não sabe, patissier é alguém especializado na criação e confecção de doces, sobremesas e afins. Vemos aqui que ele é conhecido como o Deus Patissier. Na grande final da competição, ele resolve fazer um lindo pássaro bem grande e estava bem confiante que ganharia a competição. Porém, em dado momento, o seu doce gigante cai bem em cima dele, o ferindo gravemente. Caído no chão, já perdendo a sua consciência, ele se lamenta. Diz que gostaria de ter criado os melhores doces do mundo antes de ir de vala. Ele diz que Deus é muito cruel por fazer ele perder a vida dessa forma. E nesse momento, uma voz fala com ele e diz que o dará uma nova chance. Ela fala o seu novo nome nesse outro mundo que ele irá. É um nome bem grande, então a gente vai chamar ele apenas de Pastry, que é o seu primeiro nome. E em seguida, já vemos ele com seus novos pais. E após isso, temos um time skip. E agora Pastry já está um pouco mais velho e nos explica um pouco sobre aquele mundo. Ele fala que seu pai é o Lorde Sucerano de uma região, porém, o local onde eles vivem é bem árido e seria impossível cultivar trigo ou cevada. Seu pai trabalhou muito ao lado daqueles que o seguiram e de quem já morava no local, e assim, após muitos anos, conseguiram tornar o solo daquele local fértil. O trabalho deu muito certo, e logo conseguiram fazer grandes plantações que suprem totalmente os moradores daquela região. Após essa rápida explicação, a gente vê Pastry treinando esgrima com seu pai. Ele tem apenas 9 anos, e mesmo assim já é o melhor com espada depois do seu pai. Todos o veem como um prodígio. Ele nos explica que o seu pai é um herói militar, e sua mãe é uma moça boa e gentil. Ele fala que realmente é uma vila tranquila, mas algo lá desagrada muito ele, que é o fato daquele feudo não conseguir cultivar cana para fazer açúcar. E por isso, é bem difícil dele conseguir fazer doces, que sempre foi o seu sonho desde a sua vida passada. Enquanto ele está treinando, ele começa a pensar em doce e perde a concentração, fazendo assim ele ser facilmente derrotado por seu pai. Em seguida, um dos servos de seu pai chega e diz que tem boas e más notícias. O pai de Pastry manda ele falar primeiro a boa, e ele diz: a boa notícia é que graças ao que Pastry orientou, eles conseguiram uma excelente colheita de grãos. E a má notícia? Os soldados falharam em eliminar os bandidos que invadiram uma cidade vizinha. E nesse momento, os bandidos estão vindo para a região deles. O pai de Pastry fica preocupado, já que provavelmente quando eles chegarem, eles destruirão todos os campos de plantações e mandariam muita gente de vala. O loirinho fala que são cerca de 50 bandidos, e eles devem se preparar, já que aproximadamente em 2 meses os bandidos chegarão. Pastry fica pensativo e fala que mesmo que juntem os 3 vilarejos da região, eles terão no máximo uns 30 homens, e será bem difícil detê-los com apenas isso. Em dado momento, o loirinho vê a expressão séria de Pastry, e em seus pensamentos ele fala que esse sim é o olhar de um futuro líder, alguém que quer defender sua família e os moradores. Mas o que ele não sabe é que Pastry está revoltado com a possibilidade de perder o trigo que ele usará para fazer seus doces. Pastry, muito pistola, fala em seus pensamentos que irá macetar qualquer um que tente arruinar o seu sonho de criar a terra dos doces. O cara só pensa em doce, mano. O loirinho diz que eles têm uma chance. Seu instinto está o mandando apostar em Pastry. E o Lorde pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele responde que é óbvio. Eles devem batizar Pastry para que assim ele possa usar magia e ajudar na luta contra os bandidos. Seu pai reluta um pouco, mas acaba aceitando, mesmo que seja um pouco cedo, já que o garoto ainda tem apenas 9 anos. Normalmente o ritual de maioridade acontece aos 11. Mais tarde, ele comunica à mãe de Pastry que irá fazer isso.
assim deixando ela bem preocupada. Ela diz que gostaria que Pastry vivesse mais um pouco a sua infância, e que não é justo que ele tenha que fazer o ritual com tão pouca idade. Mas o pai dele bate o pé e diz que sim, irá fazer, já que se não fizer, é capaz de todos eles irem de comes e bebes. Ela reluta muito, mas acaba aceitando. Alguns dias depois, eles vão. Pastry se despede dos seus amigos e logo seu pai usa magia de teleporte. Pastry chega na cidade e se surpreende muito com as frutas que tem lá, já que na sua região não há nada daquilo. Ele começa a fantasiar com os vários doces que ele poderia fazer com todas aquelas frutas. O seu pai fala que comprará o que ele quiser após o ritual de passagem. E após isso, eles seguem até a igreja. O padre os recebe e fica surpreso ao saber que aquele garotinho tão novo é quem iria fazer o ritual. Mas de um jeito ou de outro acaba aceitando. Ele faz os preparativos e finalmente o ritual irá começar. Basicamente, ele ficará amarrado e preso a uma cadeira e toma um líquido estranho e amargo. Durante algumas horas ou dias, ele ficará vendado sem contato com nada externo, até que sua magia se manifeste. E logo, o ritual começa. O pai de Pastry achava que não duraria mais que algumas horas, assim como foi com ele. Porém, já se passou mais de um dia e nada ainda. Seu pai começa a se preocupar com seu filho, pensando estar bem difícil para Pastry. Mas não é o caso. Ele está passando todo esse tempo pensando nos diferentes tipos de doce que ele poderá fazer com aquelas maçãs que viu na cidade. E em dado momento, finalmente Pastry manifesta sua magia e o ritual é encerrado. Seu pai vem falar com ele e fica muito feliz, dizendo que ele foi muito bem. Ele meditou por 2 dias inteiros e conseguiu manifestar uma grande quantidade de magia. E após isso, a cerimônia é encerrada com um tipo de pergaminho mágico. E agora Pastry é oficialmente um adulto e é reconhecido pela igreja. Agora ele finalmente pode usar magia sem nenhum empecilho. O padre fala que ele recebeu um poder praticamente único nos dias atuais, e há poucos registros de alguém que conseguiu tamanha quantidade de magia. E após isso, ele paga o padre e vai embora. E finalmente para Pastry, chega a hora dele escolher as frutas que gostaria de levar para casa. Ele escolhe algumas maçãs, e fica muito em dúvida em quais ele levaria, até que finalmente ele escolhe e vai embora. Nesse momento, aquele padre aparece e vemos que ele é um pilantra. Ele reclama de ter recebido apenas moedas de prata e chama o pai de Pastry de pobre. Diz também que apenas essa quantidade michuruca de dinheiro não será o suficiente para pagar o silêncio dele. Anotem aí, eu tenho certeza que esse padre pilantra vai causar algum problema no futuro. Em seguida, nos é mostrado que uma vila foi totalmente destruída pelos bandidos, e agora eles estão vindo em direção ao feudo de Pastry. E graças a isso, o seu pai está organizando tudo para eles se defenderem. Ele colocou todos os moradores das vilas vizinhas em um só local, para evitar ataques isolados. Ele também entupiu os poços das vilas vizinhas para que os bandidos não tenham suprimentos e só tenham um lugar para atacar, que é exatamente onde eles estão, assim facilitando a defesa. Todos estão trabalhando duro para se defenderem do ataque dos bandidos, e em certo momento, ele recebe a notícia que os bandidos chegarão mais rápido do que eles pensavam. Pastry se apressa e chama seus amigos para coletarem muitas pedras para ficarem prontos antes do ataque. Eles passam o dia coletando, até que no fim do dia, os garotos avistam um grande grupo de bandidos vindo em sua direção. Eles correm para a cidade e avisam os adultos que os bandidos estão bem perto dali. O pai de Pastry, ao ouvir isso, não perde tempo e chama seu assistente loirinho para fazer um reconhecimento dos bandidos. Enquanto isso, Pastry vai bolando um plano para as crianças colocarem em prática durante o ataque, já que elas não podem ficar na linha de frente. Voltamos ao pai de Pastry e o loirinho usa uma habilidade de rastreio para ver onde e quantos bandidos são. Ele fala que detectou pelo menos 70 bandidos, e eles vão indo em direção ao acampamento deles. Eles notam também que não são bandidos comuns, eles são na verdade uma gangue de ex-cavaleiros, e por isso sabem lutar muito bem. Eles apertam um passo e vão rápido até o local. Ao chegarem, eles rapidamente macetam vários dos supostos bandidos, fazendo assim com que eles tenham algumas baixas e facilite a defesa do feudo. Após isso, eles voltam correndo para o feudo, fazendo assim com que os bandidos os sigam até lá. Ao chegarem no vilarejo, o seu pai passa bem perto do muro que construíram, e Pastry coloca seu plano em prática. Ele pega algumas crianças que têm habilidade com fundas e começam a tacar pedra nos bandidos. Eles seguem jogando, até que o líder dos bandidos percebe que foi uma armadilha e começa a subir o muro para ir atrás das crianças e parar o bombardeio. Ele vem subindo e os aldeões tentam pará-lo com foices e ferramentas agrícolas, mas infelizmente não dá certo.
e o ex-cavaleiro pilantra consegue subir no muro e pula para dentro do feudo. Já lá dentro, ele começa a macetar todos os aldeões que tentam impedir ele de chegar até as crianças. Ele faz um grande estrago, e enquanto isso, as crianças seguem tacando pedra. O líder fica pistola com elas, e covardemente logo vem atacar uma das crianças. Mas felizmente, ou não para ele, Pastry entra na frente e acaba recebendo o corte da espada. O que é menos pior é que foi no braço e não trará grandes complicações. O bandido covarde pega Pastry de refém e manda o povo não se aproximar, ou ele irá mandar o garoto de Americanas, se é que vocês me entendem. Pastry fica sem saber o que fazer, mas em dado momento, ele observa um bandido caído com os olhos queimados da pedra flamejante que recebeu na cara. Pastry então tem uma ideia e usa um feitiço para transferir o ferimento daquele cara para todos os bandidos dali. E dá muito certo. Logo todos começam a rolar de dor e rapidamente são derrotados por Pastry. O episódio de hoje começa nos mostrando os danos que eles sofreram durante a batalha. Em seguida, nos mostra também os bandidos que foram capturados sendo levados para um tipo de galpão para ficarem lá até o pessoal da capital chegar para levá-los. O pai de Pastry fala com seu braço direito que o melhor a se fazer é mandar eles para a capital. Assim, a condessa receberia os méritos por ter prendido eles, e não apenas os afastado como realmente aconteceu. Ele pensa que fazendo dessa forma, receberá uma grande recompensa por parte dela, e ela receberia o mérito por ter os capturado. Para ele, parece justo, já que a região onde ele mora é bem árida. Eles precisam de recursos para reconstruir os vilarejos que os bandidos destruíram. Um tempo depois, ele faz uma lista de quem mais ajudou durante a luta, para dar uma recompensa. O primeiro é Glassage. Glassage, nome estranho, né? Por sua bravura e coragem, ele foi presenteado com uma lança e uma moeda de prata, e o rapaz agradece. Os próximos são Marcarulho e Luminito, aqueles amigos de Pastry. O pai de Pastry fala que os dois serviram muito bem como assistentes dele, e por isso, cada um ganhará uma espada e um saco de cevada. Após isso, os dois vão indo para casa. Eles acham bem pesado o saco de cevada que eles ganharam, e logo em seguida, Pastry aparece. Ele elogia os dois e diz que eles foram muito bem naquela batalha. Logo eles chegam na casa de Mark. Seus irmãos mais novos falam que ele é incrível, e sua mãe fica muito feliz dele ter voltado a salvo. Após isso, eles vão até a casa de Lumi, e o avô dela a abraça e fala que sua neta é mesmo incrível. Após isso, ele fala que eles devem comemorar, e logo uma festa com muita bebida e várias pessoas começa. Em dado momento, Pastry começa a fantasiar com os vários doces que ele poderá fazer nesses tempos de paz. E enquanto ele estava no mundo da lua, Mark e Lumi saem de fininho e começam a conversar. Mark pergunta o que fizeram com os bandidos, e Lumi responde que eles foram colocados em um galpão. O garoto fala que eles deveriam ir dar uma olhada neles, e logo Lumi concorda. Se isso não der ruim, eu sou um astronauta. Eles vão até o galpão, mas os guardas impedem a entrada deles, falando que aquilo ali não é lugar para criança. Após isso, Mark pega algumas pedras no chão e joga em umas madeiras que estão do lado do galpão. Os guardas escutam e logo vão correndo para ver o que está acontecendo. Nessa brecha, Mark e Lumi correm e entram dentro do galpão onde os bandidos estão presos. Lá dentro, eles dão de cara com o líder do bando, que só de olhar já coloca medo nos dois. O bandido fala que a espada que Mark carrega na cintura é dele, e pergunta onde ele conseguiu aquilo. Mark fala que foi uma recompensa. O bandido faz um drama e diz que com certeza irá de vala quando entregarem ele. E por isso, ele gostaria de ensinar o próximo dono a usar aquela espada da maneira correta. Ele fala que usada do jeito certo, ele poderá usar até magia. E obviamente, isso enche os olhos de Mark, que sempre quis usar magia igual Pastry. Mas obviamente, isso é uma armadilha. E Lumi alerta ele, mandando eles irem embora. Porém, Mark fica doidão querendo poder e faz assim como o bandido pede. O pilantra fala que ele deve falar algumas palavras mágicas, mas elas são muito perigosas. Então pede para ele se aproximar para que sua amiga não ouça. Olha as ideias. Mark, igual um patinho, vai em direção a ele, e enquanto isso, o bandido vai afrouxando suas cordas. Quando Mark chega perto, ele recebe um chutão na barriga e o bandido se solta. Ele pega a espada e vai correndo atacar Lumi. Obviamente, ela não consegue se defender e recebe um grande corte na lateral do bucho. Nesse momento, os guardas chegam e o líder dos bandidos faz Mark de refém. Ele pega um cavalo e sai voado com o garoto. E nesse momento, Pastry chega e manda os guardas cuidarem de Lumi. Lá fora, ele pergunta a direção que o bandido foi e rapidamente vai atrás do pilantra. Enquanto está indo atrás do bandido, Pastry vai pensando em algumas estratégias de como poderia vencer ele. Nesse momento,
vemos que o pai de Pastre foi informado que seu filho está atrás do bandido, e logo decide que irá atrás dele também. Porém, o seu auxiliar fala que não, ele deve ficar e tentar controlar a situação. O loirinho fala que ele mesmo irá, já que ele conseguirá o encontrar mais facilmente usando suas habilidades de rastreamento. Voltamos ao bandido e notamos que uma das armadilhas de Pastre funcionou e acabou derrubando o bandido safado. E imediatamente Pastre chega e entra na frente de Mark para defendê-lo. Ele lembra dos ensinamentos de espada que seu pai lhe deu e parte para cima do bandido, que fala que suas habilidades não são nada mal para um pirralho. O bandido já sabe que Pastre consegue transcrever ferimentos e por isso ele sabe que não deve deixar Pastre ver um corte sequer. Ele vem para cima de Pastre, que acaba ficando encurralado. Em dado momento, o bandido ataca tão forte que quebra a espada de Pastre, e logo daria o ataque final no garoto. Bom, pelo menos é isso que o anime dá a entender, mas vocês irão entender o que houve daqui a pouco. O anime muda de cena e vemos o loirinho procurando por Pastre. Em dado momento, ele encontra o rastro do cavalo dele e logo em seguida encontra sua espada quebrada. Ele, achando que o garoto tinha ido de vala, diz que não sabe como dará a notícia ao seu amigo. Mas para sua surpresa, ao chegar ele vê Pastre sentado no colo de sua mãe. E ele dá um grito. O pai de Pastre diz que ele voltou faz tempo e que já levou Mark para sua casa. O loirinho fica chocado, já que ele tinha certeza que o garoto tinha ido de arrasta para cima. Após isso, o pai de Pastre pede para ele explicar exatamente o que ele fez para fugir do bandido e também fugir dos olhos do seu auxiliar. Pastre tenta desconversar falando que é uma situação complicada e que seria muito difícil explicar. O pai dele briga e manda ele explicar de uma vez. Pastre então não vê alternativas e diz que apenas transcreveu a magia de teleporte do seu pai e usou nele mesmo. Eles ficam impressionados, já que dessa forma ele pode copiar a magia de todo mundo. O garoto é quase um Kakashi, mano. O seu pai, bem bravo, fala que a partir de agora ele está proibido de dizer por aí que pode usar a magia de outras pessoas, já que se o Império descobrisse isso, é capaz de usar o garoto como uma arma. Fala também que ele não deve ficar usando o teleporte, já que é muito perigoso e ele pode parar até dentro do chão se não tomar cuidado. No dia seguinte, Pastre vai falar com Mark e nota que o garoto está bem triste. Pastre pergunta o porquê e o garoto responde que é por culpa dele que Lume se feriu e que se ele tivesse escutado ela, nada disso teria acontecido. Pastre o consola e fala que ele deve ir lá e se desculpar com ela se ele realmente estiver arrependido. E assim ele diz que fará e logo vão visitar sua amiga. Eles chegam e Lume parece estar muito bem e pergunta o porquê daquela visita. Pastre pergunta como ela está, e ela fala que melhorou muito. Após isso, Pastre diz que ficará um tempo na cozinha e deixa ela sós com Mark. Ela pergunta o porquê dele estar tão para baixo. E antes dele responder, nos é mostrado Pastre usando alguns ingredientes como maçã, açúcar e manteiga. Voltamos a Lume e Mark e vemos que o garoto está com dificuldades de falar com Lume. Ele finalmente toma coragem e se desculpa por ter feito ela se ferir, já que ela o avisou que ele não deveria fazer. A garota prontamente diz que tá tudo bem, e logo um cheiro muito bom invade o quarto e Pastre aparece com uma deliciosa torta de maçã. Ele fala que agora que Mark já se desculpou, eles devem comer para comemorar. Eles dão a primeira mordida e falam que a torta está simplesmente incrível, e logo começam a comer sem parar. Mas em dado momento, o pai de Lume aparece e parece estar bem pistola com Mark. Ele fala que foi ele quem machucou sua querida filha e deve saber as consequências disso, mas ele estava apenas amedrontando o garoto. Ele fala que Mark, para compensar isso, terá que se casar com a filha dele quando estiver mais velho. Ele, pensando, diz que foi uma boa oportunidade, já que sua filha é bem moleca e nunca conseguiria arrumar nenhum homem. Ele pergunta para ela se ela gostou da ideia, e Lume, só pensando em comer, diz que não tem problema. Mark fica desesperado e após isso Lume oferece um pedaço de torta para o seu pai. E logo o Pastre pega um também. Como esperado, ele acha incrível. E quando Mark pergunta do pedaço dele, ela fala que tudo que é do marido é da esposa também. Então ela irá ficar com um pedaço dele. Vemos aqui que ele se lascou. Vocês também tomem cuidado quando forem se casar. O vídeo de hoje começa com o pai de Pastre dizendo que eles não têm dinheiro e precisam de recursos para reconstruir os vilarejos que foram destruídos. Também precisa de comida para manter o povo enquanto reconstrói. Ele fala que se ao menos tivessem o líder dos bandidos que fugiu, daria pelo menos umas 200 moedas de ouro pela sua recompensa.
Fala também que os paspalhos que restaram não valem nem umas 5 moedas. Eles tentam descobrir uma forma de conseguir dinheiro e começam a pensar. Mais tarde, Pastry vai brincar com seus amigos e comenta o problema da falta de dinheiro com eles. Pastry pergunta como está o ferimento de Lume e ela diz que já está boa, apenas sente um pouco de dor. Mark fala que ela deveria pegar mais leve e nesse momento Pastry ri, dizendo que eles formam um belo casal, deixando assim Mark furioso. Ele diz que não tem mais graça essa brincadeira de casamento. Em seguida, Mark fala que a magia de Pastry é incrível e pede para ele ensinar eles a usar também. Primeiro, Pastry faz uma demonstração e pede para os dois desenharem algo que gostam no chão. Ele usa sua magia de transcrever para fazer uma cópia dos desenhos e transferir para a pele deles, fazendo assim um tipo de tatuagem mágica. Em seguida, Lume pergunta a ele se ele não consegue fazer o contrário, isto é, em vez de copiar o desenho em alguém, ele poderia copiar outra pessoa ou objeto para fazer meio que um retrato daquilo. Pastry acha incrível aquela ideia e se pergunta como ele nunca tinha pensado nisso. Ele agradece a Lume por ter essa ideia e sai correndo bem animado. Certamente ele deve ter pensado em algo para ganhar dinheiro. Enquanto seu pai falava com sua mãe, Pastry chega com um pedaço de madeira e fala que teve uma ideia de como podem fazer dinheiro. Seu pai pergunta qual é o plano. Pastry pergunta se ele não lembra das tentativas de arrumar um noivo para Josie, a sua irmã. Seu pai fala que sim, mas não entende como eles fariam dinheiro com isso. Pastry fala que graças ao teleporte dele, ele conseguiu levá-la a muitos lugares para apresentá-la. Porém, pouca gente tem essa facilidade, já que não podem usar magia. E aí que entra a ideia de Pastry. Pastry pergunta qual a melhor forma de apresentar uma filha caso queira arrumar um casamento para ela. O seu pai responde que o mais eficaz é fazer ela participar de um baile real na capital. Porém, o transporte é muito perigoso e custa bastante dinheiro. Pastry fala que eles deveriam vender algo assim e mostra a madeira para eles. Lá ele coloca magia na tábua e logo a imagem de sua mãe aparece bem detalhadamente, quase como se fosse uma foto. Eles ficam todos impressionados e Pastry fala que sua ideia é vender fotos das garotas para apresentarem elas sem que elas estejam presentes, assim economizando muito dinheiro para os pais das garotas. E eles cobrariam um preço muito mais barato do que as fotografias que são muito caras naquele mundo. O seu pai acha a ideia incrível e diz que isso deve funcionar. O assistente fala que o povo pode descobrir a magia de Pastry dessa forma, mas Pastry fala que eles não conseguiriam esconder a sua magia para sempre. E ele pode falar que sua magia só serve para criar fotografias. Seu pai concorda e volta a falar com seu assistente. Enquanto isso, a mãe de Pastry vem de fininho falar com ele e pergunta se ele não consegue tirar uma ruga que ela viu ali na foto. Um tempo depois, Pastry e seu pai vão até o castelo da Condessa Rex, a fim de conseguir uma recompensa por terem acabado com os bandidos que ela deixou escapar. Eles são recebidos pelos guardas e logo entram. A Condessa lá de cima começa a debochar perguntando se eles vieram para repreender ela por não conseguir destruir a ameaça dos bandidos. O assistente dela diz que ela não deve temer a repreensão de um nobrezinho qualquer. Ela diz que ele tem razão e que irá apenas bajulá-lo e mandar eles embora. Em seguida, Pastry e seu pai chegam até a sala onde ela estava. Ela vem os receber e diz que é um prazer receber o Lord Mortel e seu filho. Ela se apresenta e diz que é a Condessa Rex. O pai de Pastry, por sua vez, retribui a gentileza e diz que é grato por ter um momento com a Condessa. Ela fala de Pastry e diz que ele é bem charmoso, e em seguida os convida para tomarem um chá. Pastry fica impressionado com todos os doces que vê naquela mesa, e fica muito empolgado. A Condessa diz que prepararam os doces e chás de melhor qualidade para a visita deles. O pai de Pastry agradece e fala que os chás dela são muito bem conhecidos até na capital. Isso aqui ficou esquisito, né? Logo Pastry pega o cookie e morde. A Condessa observa e estava crente que ele acharia maravilhoso. Porém, o garoto faz uma cara de insatisfação. Ela, pensando, diz que normalmente as crianças ficam empolgadas para comer seus doces e não entende o porquê de Pastry fazer aquela cara de bunda. Em seguida, ele bebe o chá e também não faz uma cara muito boa não. Após isso, a Condessa fala que as plantações dele se destacam mesmo em um terreno tão árido como aquele. O pai de Pastry diz que tudo isso se deve ao fato dele ter ouvido os conselhos de seu filho
e a condessa não acredita e fala que ele é muito humilde por isso. Em seguida, ela finalmente fala com Pastre. Ela diz que ele deve ser muito orgulhoso de ter um pai como aquele. Pastre aproveita esse gancho e diz que sim, é muito orgulhoso de seu pai. E logo fica sério e fala que o feudo que seu pai derramou suor e lágrimas para erguer sofreu um terrível ataque recentemente. Ele diz que foram atacados por centenas de bandidos, e ele e até outras crianças foram forçadas a pegarem armas para lutar. A condessa, bem pistola, diz pensando que nunca imaginaria que o garoto tocaria nesse assunto. Ela fala para ele que é esplêndido ver ele assumindo os deveres da nobreza mesmo sendo tão jovem. Pastre não liga e continua. Fala que quando interrogaram os bandidos, eles falaram que vieram da região de Rastevale, que é a região da condessa, e ela é quem deveria ter cuidado deles. A condessa tenta se fazer de boba e pergunta se isso é mesmo verdade. Pastre então usa sua cartada final. Ele tem uma espada que pegou dos bandidos, e essa espada é do exército da condessa, e provavelmente foi pega de algum cavaleiro enquanto os bandidos passaram por lá. Pastre fala que se ela não lembra, tudo bem, ele irá entregar os bandidos direto para a capital real, e eles iniciarão uma investigação oficial e verão que o culpado de todos esses danos foi a condessa, por não ter cuidado dos bandidos enquanto estavam no seu território. Pastre bota pressão na mulher e logo ela fica sem alternativas a não ser negociar uma recompensa gorda para eles. A condessa começa oferecendo 100 moedas de ouro, mas Pastre não aceita e fala que quer um pouco mais. Ela oferece 130 e ele logo de cara nega, até que ele oferece 150, até que finalmente ele aceita. A condessa, pensando, diz que esse moleque não é normal. Normalmente os pais são quem negociam em situações como essas, e começa a acreditar que o sucesso do feudo deles realmente venha do garoto. Pastre conta as moedas e fala ao seu pai que tem exatamente 150. Eles agradecem e Pastre se desculpa pelas coisas petulantes que falou, mas foi necessário. Ela diz que ele ainda não se apresentou a ela, e logo Pastre se apresenta e fala seu nome, e complementa dizendo que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta se pode fazer uma pergunta a ele. Pastre confirma e ela pergunta o que ele achou do chá, já que fez uma cara de descontentamento anteriormente quando tomou. Pastre fala que não tem problema com o chá, ele estava muito bom, mas fala que tem um porém. Diz que os biscoitos não estavam combinando, já que estavam muito doces, e acabavam ofuscando o gosto do chá, e aconselha a ela a acompanhar o chá com coisas mais suaves. Assim, ela pode realçar ainda mais o sabor do seu chá. Ela diz que ele tem um paladar muito refinado, e se assusta com tudo que ele falou. O pai de Pastre logo dá um cascudo nele e pede perdão pela insolência de seu filho, e logo Pastre pede desculpas a ela. E como forma de se desculpar, ele pega um pequeno lenço e usa sua magia para fazer um retrato da condessa. Ela fica muito surpresa e diz que ficou maravilhoso. No outro dia, Duque de Cladesec recebendo Pastre, seu pai. Eles estão na festa de comemoração pela maioridade do neto do Duque. O pai de Pastre fala que é uma honra ser chamado para um banquete organizado pela alta nobreza. Em seguida, o Duque apresenta o seu neto, e ele por sua vez fica bem nervoso, já que é um grande fã do pai de Pastre, que é um famoso herói de guerra. Após isso, Pastre se apresenta e o Duque fala que ele tem mesmo bons modos. Em dado momento, o Duque diz que soube que Pastre, assim como seu pai, foi abençoado com o dom da magia, e logo pede para o garoto fazer uma demonstração de seus poderes. Pastre pede para um dos garçons um pano, e nesse pano, Pastre usa sua magia para criar um retrato de uma garota, e presenteia o neto do Duque com aquele retrato. Squally fica muito impressionado e acha a garota do retrato muito linda. Pastre então resolve colocar o seu plano em prática. Ele conta que o nome da garota é Petra, e ela é filha do Marquês Rubarek. Porém, por eles estarem em um conflito com outro reino, ela não pôde vir presencialmente para a festa de Squally. O garoto fica encantado por Petra. O Duque percebe que eles estão armando um casamento, porém, Squally já está caidinho por Petra e quer conhecê-lo o quanto antes. Após isso ficar decidido, Pastre vem de fininho no Duque e fala que acha que o Marquês Rubarek esteja usando o casamento de sua filha para unir forças e acabar de uma vez por todas com o conflito que eles têm tendo por vários anos, e manda o Duque ficar esperto, e assim Pastre conquista a confiança do velho. Logo em seguida, repentinamente o Duque anuncia a todos que provavelmente o seu neto encontrará sua futura esposa.
Então, eles devem comemorar e comer bastante. Após isso, Squally vem falar com Pastry e pergunta se ele não consegue ajudá-lo com algo. Pastry acha que ele gostaria de pedir alguns doces para presentear Petra e se empolga muito com isso. Porém, o desejo do garoto é algo totalmente diferente. Ele pergunta a Pastry se ele não consegue modificar aquela foto para algo mais sensual. Nessa idade os hormônios estão à flor da pele, eu entendo ele. Após isso, eles voltam para casa e vemos que a reconstrução do vilarejo está a todo vapor. Em seguida, Pastry aparece para falar com seu pai. Ele entrega 2 cartas, e nelas está escrito que o casamento que eles arranjaram está marcado. Porém, a missão deles ainda não acabou. Eles devem garantir a segurança de Petra até que o casamento seja realizado. Eles logo bolam um plano para a condução e proteção de Petra até a capital, e logo tudo fica decidido. E por fim, Pastry entrega ao seu pai um relatório de custos mensais e sai andando de fininho. Porém, antes dele sair, seu pai dá um berro e pergunta o que é aquilo que ele está vendo. Aparentemente, Pastry comprou um barril de açúcar e uma caixa inteira de maçãs. O pai de Pastry fica totalmente revoltado e fala que ele irá ficar sem mesada até que ele o perdoe. Pastry realmente é obcecado por doces. Um tempo depois, eles vão até a mansão do Marquês para iniciar a escolta e transporte de Petra e sua irmã. O objetivo de Pastry e seu pai é fazer com que tudo ocorra em segurança. Eles vão até a carruagem e Petra os cumprimenta. Porém, a irmã dela, Licolice, parece estar um pouco triste e acaba não cumprimentando Pastry. Eles seguem viagem até que finalmente chegam à igreja, que é a fase inicial do plano de Pastry. Pastry planeja levar a garota até o subsolo da igreja, onde há algo parecido com uma câmara, e de lá eles usariam a magia de seu pai para os teletransportarem até a igreja da capital real. Porém, enquanto estão chegando, notamos que há alguns bandidos já os aguardando. E quando a carruagem para, o ataque deles começa. O pai de Pastry vai macetando vários deles e em dado momento um dos bandidos consegue chegar até a porta da carruagem e logo atacaria uma das garotas. Mas adivinhem quem está lá para salvar o dia? Claro que é o nosso protagonista. Pastry luta bravamente com sua espada e maceta o bandido pilantra. E assim, eles ficam a salvo. Porém, as garotas estão completamente amedrontadas com tudo aquilo. Ao perceber isso, Pastry vai até as duas e diz que elas não precisam se preocupar, já que agora está tudo bem, e as tranquilizam. Enquanto desciam as escadas do subsolo da igreja, Pastry nota que Licolice estava com bastante medo. Ele então resolve pegar a mão dela e diz que está tudo bem, já que ele está com ela. A garota olha Pastry e já dá de perceber que ela está caidinha por ele. Galera, o nosso doceiro preferido está virando um garanhão, hein? A garota se surpreende, e em seus pensamentos ela diz que ele é diferente de todo mundo, já que ele sempre deixa o like e se inscreve aqui no canal. Você também seja diferente, hein? Se inscreve aí! Na verdade, ela diz que ele é diferente por não comparar ela com sua irmã, e diz ter sido boba por esse tempo todo ficar triste por pensar que ela é inferior a Petra, já que escolheram ela para casar antes. Em dado momento, eles finalmente chegam ao local planejado por Pastry. Eles se posicionam no centro da sala e logo dão as mãos. Logo em seguida, o seu pai usa magia de teleporte e em uma fração de segundo, eles são levados até a igreja da capital real. Ao chegar, elas ficam impressionadas, já que nunca haviam visto magia de teleporte antes. Após isso, mudamos de cena e vemos um cara esquisito conversando com alguns mercenários. Ele diz que o chamou até ali para um trabalho bem simples. Eles devem apenas capturar uma garota e trazer até ele. E fazendo isso, o tal homem pagaria 10 moedas de ouro, que para os mercenários é muita coisa. O líder dos mercenários fala que se ele vai pagar 10 moedas de ouro, não deve ser uma simples garota. E pergunta ao cara estranho se essa garota não seria da nobreza. E o cara confirma, o alvo dele é Petra Rubarek, aquela que daqui a um tempo irá se casar. Ele diz que a intenção é impedir esse casamento. Os mercenários conversando, perguntam ao líder se eles vão mesmo fazer esse trabalho. E o líder diz que o cara estranho deve ter 2 objetivos. Um deles era impedir o casamento, já que se o duque permitir que a noiva do seu próprio neto seja sequestrada, seria uma grande vergonha para ele, já que ele é o líder do exército central daquele reino. E o segundo objetivo é que Armaire quer salvar a garota sequestrada sozinho, fazendo com que assim o seu prestígio faça com que a nobreza devolva o seu título de nobre novamente. Agora, vamos até a igreja.
e Pastry nota que há muita gente lá fora. O seu pai comenta que o Marquês levou muita gente dele para reforçar a segurança. E a outra parte da multidão são nobres curiosos que vieram para ver a noiva. Em seguida, Petra parece estar meio nervosa. Ela diz que nem parece real tudo aquilo que está acontecendo. Pastry vem e diz que vai parecer mais real quando ela vê o seu noivo, e diz que ele realmente é um bom homem. Petra diz que achou ele bem bonito quando viu o retrato dele, e fica com muita vergonha lembrando disso. Pastry sorri e em seus pensamentos diz que realmente a ideia de fotos casamenteiras foi um bom negócio. Em seguida, Petra é levada por seu pai para ir até a cerimônia de maioridade, aquela mesma cerimônia que vimos Pastry realizar em um dos episódios passados. Após isso, o pai de Pastry manda ele levar Licolice para um quarto, para que assim ela possa relaxar, já que a garota parece muito nervosa. Pastry vai até ela e quando os dois estão entrando no quarto, o assistente de seu pai grita para ele não fazer nada de estranho com a jovem garota e deixa Pastry bem pistola. Lá dentro, Pastry tenta quebrar o clima que está bem pesado, mas a empregada de Licolice é bem rígida e não dá brecha alguma. Enquanto ele está tentando puxar assunto, o chão do quarto que eles estão começa a brilhar e logo um buraco gigantesco se abre no chão. Assim, Licolice e Pastry caem no buracão. Lá ele. Ao ouvir o barulho, o pai de Pastry vai imediatamente até o local e pergunta à empregada o que houve. Ela fala que tanto a garota quanto Pastry caíram no buraco. O pai dele percebe que isso foi magia e manda seu assistente reunir mais gente para as buscas. Após isso, ele mesmo se joga no buraco na intenção de seguir o rastro do bandido que fez isso. Agora, nos é mostrado Pastry e Licolice. Vemos que os dois foram sequestrados e estão amarrados no chão. Pastry acorda e o bandido vem falar com ele. Ele diz que Pastry deve continuar sendo um bom garoto e logo soltariam ele. Pastry pergunta o porquê de terem o sequestrado e o bandido diz que não deve satisfação a ele. Pastry começa a pensar em quem poderia estar fazendo isso e começa a pensar que estão interessados mesmo na garota, já que ela é da alta nobreza. Nesse momento, vemos que o pai de Pastry chegou no fim do buraco. Lá ele. E infelizmente para ele, não chegou a lugar algum e não tem pista de para onde os bandidos possam ter ido. Voltamos a Pastry e Licolice e a garota finalmente acorda. Pastry explica a ela a situação, mas manda ela não se preocupar, já que ele está com ela e irá salvá-la logo logo. Pastry bola um plano e faz algumas perguntas ao sequestrador para tentar extrair algumas informações. Logo ele descobre que realmente quem fez isso é um nobre, ou um ex-nobre querendo se vingar. Ele lembra da lista dos possíveis nomes que poderiam causar problema no casamento, e logo liga os pontos, chegando até a casa de Armaire. Com essa informação, Pastry já sabe onde está e quem está por trás de tudo aquilo. Ele pega um pequeno laço da sua roupa e transcreve algumas palavras e manda até seu pai, que ao receber, entende o recado e rapidamente segue em direção aonde Pastry está. Após isso, o mercenário bigodudo volta bem pistola. Ele fala que o nobre pilantra não vai pagar nada a eles, já que eles sequestraram a garota errada. O alvo certo, na verdade, era Petra, a irmã de Licolice. E por isso, ele terá que mandar de vala tanto Pastry quanto a garota, já que ele não pode deixar testemunhas. Quando ele iria bater na garota, Pastry usa magia e aparece na frente dela, assim, levando o golpe pela garota e sendo jogado para longe. Porém, tudo fazia parte do plano do nosso doceiro. Ele fez isso para ficar perto das espadas e assim conseguiu se livrar das amarras. Ele pega uma das espadas e enquanto o gordão está com atenção na garota, Pastry maceta o capanga e vai para cima do bigodudo. E logo Pastry se posiciona para lutar contra o bandido. E a luta entre os dois começará. O bandido diz que vacilou por ter baixado a guarda, já que ele achava que Pastry era apenas um garoto normal. Logo em seguida, eles escutam um barulho de gente chegando. E Pastry se anima, já que ele sabe que são os homens de seu pai. O bandido fala que isso não é nada bom e que agora para ele só resta a opção de fugir. Porém, Pastry fala que não deixaria ele escapar tão fácil assim. Ele encurrala o bandido pilantra e fala que não há para onde ele correr. Porém, o bandido usa sua magia de cavar buraco para fugir. Pastry até tenta ir atrás, porém o seu pai manda ele ficar. Após isso, o cavaleiro da família de Licolice chega junto com o assistente do pai de Pastry e logo leva a garota até o pai dela. Pastry se despede dela e logo vai falar com seu pai. Pastry descobre que realmente quem estava por trás disso tudo era o ex-duque Armaire.
e capturaram ele enquanto tentava fugir pelos fundos. O pai de Pastry fala que há 20 anos eles foram investigados e o Duque acabou perdendo seu título de nobreza. Aparentemente, ele estava vazando informações do reino para os inimigos. Após isso, Pastry e seu pai vão investigar o sumiço do bandido pilantra. Eles voltam até a casa e Pastry fica meio pensativo. Ele fala que não sentiu muitos rastros de magia no buraco. Lá ele. Isso indica que o gordinho estava com pouca mana, e devido a isso, talvez ele não tenha ido muito longe. Em seguida, eles vão até o quarto que estavam antes e percebem que o bandido realmente estava no buraco. Ele estava apenas esperando todos irem embora para fugir, e diz que se isso não deu certo, ele não tem escolha a não ser mandar os dois de vala. Ele pega sua espada e o pai de Pastry tenta avançar, porém, o garoto impede seu pai e fala que ele mesmo é quem irá lutar contra o bandido. Mas calma, ele tinha um plano. O bandido, achando estar na vantagem, vem com tudo pra cima de Pastry. Porém, na primeira troca de espadas, a espada do bandido se parte e Pastry maceta ele na cabeça, assim o derrotando facilmente. Pastry explica que bem antes ele havia transferido uma rachadura da parede para a espada do bandido, assim fazendo com que a espada ficasse bem frágil, e no mínimo impacto ela se partiria. O pai dele o elogia e fala que ele foi muito bem. Após isso, um mês se passa, e chega o dia do anúncio oficial do noivado entre Squally e Petra. Pastry e seu pai obviamente foram convidados, e fiquem atentos no vídeo, porque mais tarde o nosso jovem protagonista vai se lascar e cairá igual um patinho na armadilha do Marquês. Pastry, falando com seu pai, diz que parece que todos estão felizes, e logo Duque Cadlecek aparece e vem os cumprimentar. Morteon o parabeniza pelo casamento de seu neto e agradece pelo convite. O Duque fala que é ele quem deveria estar agradecendo, já que graças a eles conseguiram resolver os problemas anteriores sem nenhuma perda. E em seguida, ele direciona os agradecimentos a Pastry por ter salvo a cunhada do neto dele. Pastry educadamente fala que apenas fez o que um cavaleiro faria. E em seguida, Pastry diz querer confirmar uma coisa com o Duque. Ele diz que é sobre o sequestro e diz ter percebido alguns pontos interessantes nele. Pastry fala que viu que o bandido era bem astuto e meticuloso, e não faz sentido ele cometer um erro bobo como sequestrar a pessoa errada. Isso não faz sentido a menos que ele tenha recebido informações erradas. Isso faz Pastry pensar que alguém tenha passado essas informações erradas para ele, e isso indica que um terceiro grupo estava agindo por trás disso tudo. O Duque vai apenas acenando com a cabeça e confirmando. Pastry continua falando e o Duque começa a ficar meio desconfortável. Ele fala que esse terceiro grupo negligenciou Armaire na capital e por isso ele foi preso. O Duque, tentando disfarçar, pergunta quem poderia ser esse tal grupo. Pastry fala que é quem se beneficiaria mais com tudo isso, é claro. O Duque pergunta se Pastry está insinuando que ele é o responsável de tudo aquilo. O garoto ironicamente diz que não. Ele apenas tem uma mente fértil por ainda ser uma criança. O Duque, pensando, diz que achou que ele não passasse de um filhote, mas está vendo que na verdade ele é um leão. Pastry em seguida diz querer discutir um assunto diferente. Ele fala que o feudo deles tem dificuldades nas colheitas devido ao solo árido. E por isso, pela ajuda que eles ofereceram ao Duque, ele gostaria de receber uma recompensa para os ajudar nas despesas do feudo. O Duque fica pistola e fala que isso é extorsão. E pergunta o que ele faria se dissesse que o tal auxílio vai além do que ele pode fornecer. Pastry responde que caso esse seja o caso, talvez ele possa dar com a língua nos dentes para o Marquês que está bem ali próximo. Mano, esse moleque é muito esperto. O Duque, sem alternativa, aceita dar o tal auxílio que Pastry pediu. Pastry educadamente agradece, e o Duque diz que ele o venceu dessa vez. Após isso, ele confessa tudo o que fez, e em seguida, o Marquês chega para falar com eles. E é agora que Pastry vai se dar mal. Ele mal espera o que virá em seguida. E aposto que você também não. E antes de contar, já deixa aquele like aqui no vídeo e se inscreva no canal, beleza? Me dá essa moral aí. Continuando, o Marquês vem e cumprimenta todos eles. E agradece novamente a eles por terem salvado sua filha do sequestro. Em seguida, o Marquês pergunta se ele já passou pela cerimônia de maioridade. E Pastry confirma. Após isso, o Marquês fala que um homem com as habilidades que ele tem deve conseguir muitas admiradoras em breve. E devido a isso, não faz mal ele se resolver desde já. Mano, olha a armadilha que ele está fazendo para o nosso ingênuo Pastry. Pastry vai confirmando e o Marquês segue falando. Ele pergunta se Pastry já decidiu a escolhida para se casar. E o garoto nega.
e fala que é muito cedo para decidir isso. O Marquês, por sua vez, diz que então, se ele encontrar a pessoa certa, ele então se casaria e resolveria seu futuro. Pastry confirma e o pai dele já percebeu a arapuca que o Marquês armou. Porém, Pastry responde mal e fala que sim, mas ainda não encontrou a tal pessoa. O Marquês então dá sua cartada final. Ele pergunta o que ele acha da filha dele, Licolice. E nesse momento, o Duque Cladesec vê que o garoto se lascou e começa a sorrir. Pastry também parece ter notado e vê que se encontra em uma cilada. Ele responde que eles acabaram de resolver o noivado de Petra e é muito cedo para Licolice. O Marquês fala que isso é besteira, já que Licolice também atingiu a maioridade. Ele fala que a garota também parece gostar da ideia de se casar com ele, e Pastry se desespera e não sabe mais o que falar. Ele, tentando se esquivar, fala que é uma honra, mas que ele não se acha digno de uma garota da alta nobreza como ela. O Marquês então dá seu ataque final em Pastry. Ele pergunta ao garoto de forma bem intimidadora se ele acha que sua filha não é digna de casar com ele. E agora, Pastry não tem pra onde correr e é obrigada a aceitar o casamento. Após isso, o Marquês não perde tempo e logo anuncia a todos o casamento de Pastry e Licolice. Pastry, pensando, diz que achava que iria apenas preparar um pequeno doce, mas do nada ele irá ter que fazer um imenso bolo de casamento. Após isso, Licolice aparece e vem cumprimentar Pastry. Ela diz agradecer muito por ele tê-la salvado no dia do sequestro, e Pastry fica encantado com sua beleza. Ele diz nunca tê-la visto dessa forma tão charmosa, e em seguida, eles brindam o casamento dos quatro. Mais tarde, Pastry vai conversar com Licolice e ela dá a ele alguns biscoitos que ela mesma fez. Pastry se anima e come. Pelo cheiro, ele pensava estar muito delicioso. Porém, ao comer, ele nota que está bem salgado. Para não magoar sua futura esposa, ele diz que está delicioso e até pede mais um. A garota fica feliz e sorri. Pastry, olhando isso, diz que protegerá esse lindo sorriso pelo resto da vida dele. No dia seguinte, Mortell chega em sua esposa para informá-la do noivado de Pastry. Porém, o cara explica de um jeito totalmente distorcido. Ele fala que tem algo importante a dizer. Ele diz à sua esposa que deixou outra garota entrar na vida dele e deixa sua esposa chocada. Ela tenta manter a postura e diz que não esperava por isso. Ele continua falando e fala que foi necessário, já que sofreu uma pressão gigantesca. A mãe de Pastry manda ele falar dessa tal garota. E ele diz que ela é linda e vem de uma boa família. A mulher fica totalmente chocada. E para finalizar, ele diz que ainda por cima ela é gêmea. E isso faz Agnes surtar. E ela vai para cima dele para bater. Mas ele, tentando se explicar, finalmente diz que ela é um bom par para Pastry. E diz que ele também aceitou. Finalmente ela entende e vai se sentar. Mortell pergunta o que ela tinha achado que era. E ela diz que achou que ele estava traindo ela. Após isso, Pastry vem perguntar como sua mãe ficou após ele dizer, e seu pai fala que ela precisará de um tempo para se recuperar. Mal sabem eles que ela está aliviada por não ser corna e muito feliz por ter uma nova filha. Em seguida, nos é mostrada a Condessa Hetz. Ela é informada que Pastry noivou com a filha do Marquês e ela fica em choque. Deixa até seu chá cair em sua coxa. A Condessa fica bem pistola. Ela imagina que o Marquês armou tudo isso para ganhar mais influência. E também ele acredita que o feudo de Mortell tem potencial para ser um feudo próspero no mesmo patamar do dela. E que isso é muito possível graças a Pastry, já que graças a ele, eles tiveram um sucesso gigantesco em plantar naquele solo arenoso e hostil. Em seguida, voltamos até Pastry e ele está com seus amigos recebendo algumas caixas que o Duque mandou de presente para ele. Lá dentro, notamos que há algumas mudas de árvores. Pastry fica muito feliz, já que quando aquelas árvores crescerem, eles poderão criar abelhas para produzir mel, o que é indispensável para a criação de doces. Mas Pastry se vê com um problema. Não tem como ele cultivar aquelas árvores com um solo árido igual ao que eles têm. E para resolver isso, eles precisam de água. Porém, naquela região chove bem pouco durante o ano, e isso realmente será um problema para ele. Pastry então tem uma ideia. Ele irá construir um reservatório para guardar a água das chuvas que logo virão. Ele diz que fará um grande o suficiente para guardar água suficiente para o ano inteiro. Após isso, o pai de Pastry vai recebendo o relatório do seu assistente, e eles veem que finalmente o feudo começou a dar lucro. E Mortell fala que tudo isso é graças ao seu filho que é como um anjo enviado por Deus. Em seguida,
o assistente fala que tem duas notícias para ele. Uma delas é boa e a outra é ruim. E manda ele escolher qual quer receber primeiro. Mortão escolhe a notícia boa. O cara fala que a notícia boa é que o vilarejo recebeu mais 40 colonos. E por isso, eles têm mais mão de obra para crescer ainda mais. E em seguida, ele pede para o assistente falar a notícia ruim. O cara fala que Pastry inventou uma nova empreitada e viram ele junto com seus amigos no vilarejo próximo, planejando algo que certamente trará problemas. O pai de Pastry fica revoltado e logo vai atrás dele para ver o que estão fazendo. Voltamos a Pastry e ele testa uma habilidade nova em uma pequena montanha. Ele usa e tem sucesso com ela. Notamos aqui que ele conseguiu transcrever a habilidade de cavar buracos daquele bandido pilantra. E agora, ele tem essa habilidade para si. Ao ver que funcionou, Pastry fica muito feliz, já que com isso, facilitará a construção do reservatório e seu sonho de criar a Terra dos Doces está cada vez mais perto de ser alcançado. Em seguida, ele não perde tempo e segue macetando o solo seguidamente, até que finalmente, eles se encontram dentro de um buraco gigantesco, onde caberá muita água. Mark nota que o solo está bem compactado, e Pastry fala que é óbvio, já que é assim que se faz um reservatório. Pastry diz que irá plantar as mudas em volta, e logo começará a chover. E com as árvores em volta, logo o reservatório irá se manter por muito tempo. E ele fica muito feliz e diz que seu plano está seguindo direitinho. Porém, enquanto fantasiava com a Terra dos Doces, Lumi manda ele abrir os olhos e parar de sonhar. Pastry pergunta por quê, e logo observa o seu pai lá em cima bufando de raiva. Ele vem até Pastry bem revoltado e pergunta o que diabos o garoto estava pensando ao fazer um buraco daquele tamanho. Pastry fica completamente amedrontado e tenta se explicar para o seu pai, que não quer saber de nada e maceta os 3 pestinhas. Em seguida, voltamos à Condessa Rex e notamos que ela ainda está bem brava por Pastry ter se noivado. Ela fala que se tivesse uma filha ela já teria feito isso antes, e fala também que se ela fosse 10 anos mais nova ou Pastry 10 anos mais velho, ela mesma teria casado com ele. A Condessa diz que trazer Pastry para o lado deles é importante e tenta pensar em um plano até que finalmente ela parece ter tramado algo. Em seguida, um mês se passou desde que Pastry cavou aquele buraco e vemos que o reservatório que Pastry havia planejado funcionaram muito bem. Agora há canais de irrigação por todo o feudo. Pastry, por sua vez, fica muito feliz, já que suas mudas estão crescendo e logo virarão grandes árvores. E assim, eles conseguirão mel para fazer doces. Nesse momento, a irmã de Pastry aparece e diz que tem uma carta para ele. Ela fala que acha que é de sua noiva. Porém, quando Pastry abre, ele nota que é da Condessa Rex. Aparentemente, ela o convida para uma cerimônia de chá e diz que quer que o garoto deguste os novos chás que ela conseguiu. Pastry nota que ela está tramando algo e fica pensativo. Em seguida, Pastry vai até sua casa e procura por seu pai. Porém, é informado que ele não se encontra no momento. Pastry vai conversando com o assistente do seu pai até que finalmente ele chega. Pastry fala com ele e Mortão diz que já sabia do convite da Condessa, já que falaram disso na capital. Pastry pergunta o porquê será que ela quer isso, e imagina que ela quer se vingar pela forma que ele negociou a recompensa por eles terem lidado com os bandidos. Porém, seu pai acredita que não seja isso, mas diz que eles podem conversar sobre isso mais tarde, já que agora ele trouxe uma convidada especial, e quando essa pessoa entra, Pastry nota que é sua noiva, Licolice. Ele se anima e vem falar com ela. Ele pensa ser uma simples visita, porém, ele descobre que ela ficaria ali bastante tempo, já que por alguns motivos, ela irá morar com eles de agora em diante. Pastry fica muito chocado ao saber disso, e faz essa cara de surpreso aí. Um tempo depois, mostrando o Lord Rubarek conversando com seu assistente. Ele o contesta sobre ter mandado Licolice para morar com Pastry e sua família. Rubarek, por sua vez, diz que o irrita o fato de ter aquela megera tramando pelas suas costas. E diz também estar claro que a Condessa Rex deseja algo com Pastry. Mas diz que mesmo para aquela mulher pilantra seria difícil ficar bajulando Pastry com sua noiva ao lado. Além disso, por estarem entrando em uma guerra, é de desejo dele que sua filha fique em um local mais seguro. Após isso, vamos até a cozinha de Pastry. Licolice pergunta o que ele está fazendo. Pastry responde que está fazendo a amostra de doces para a cerimônia de degustação de chá que ele foi convidado.
Pastry vai adicionando ingredientes como açúcar, água e mel. E isso deixa Licolice bem curiosa do que poderia ser aquele doce. Pastry vai mexendo até se tornar um líquido espesso e dourado. Licolice fica impressionada e diz que aquilo cheira muito bem. Após terminar, Pastry vai colocando algumas gotas em uma forma e vai dando forma com um tipo de palito. Até que ele revela para Licolice que aquilo se chama baladura e elas têm várias formas diferentes, até um avião, que obviamente ninguém daquele mundo sabe o que é. Licolice, ao ver seu noivo tão empolgado fazendo doces, fica bem feliz. E enquanto isso, lá fora, a mãe, irmã e amigos de Pastry o espiam para ver o que estão fazendo. Em seguida, Pastry usa aquele mesmo líquido das balas para fazer maçãs do amor. Licolice prova uma delas e acha muito gostoso. Após isso, Pastry abre a porta e todos os bisbilhoteiros caem no chão. Sua mãe e sua irmã inventam uma desculpinha e logo metem o pé dali, restando apenas Lume e Mark. Pastry fala que iria deixar os dois experimentar as maçãs do amor. Porém, por eles terem ficado espiando ele e Licolice, Pastry vai dar as maçãs para o seu pai e seu assistente, o que deixa os dois amigos bem tristes. Um tempo depois, chega o dia da cerimônia do chá. Pastry e Licolice vão acompanhados de um guarda-costas e da governanta da casa de Licolice. Ao chegar, eles ficam surpresos com a decoração da festa e notam que há muitos doces e biscoitos. Pastry, ao ver toda aquela extravagância, só consegue imaginar quantos barris de açúcar ele poderia comprar com o dinheiro gasto em tudo aquilo. Mano, o moleque só pensa em doces. Após isso, a governanta dá uma bronca em Pastry por ele não estar prestando atenção à sua noiva. O garoto se desculpa e em seguida nota que a imagem que ele criou está exposta na parede em um quadro. E Pastry começa a suspeitar que a condessa colocou de propósito para bajulá-lo. Após isso, o puxa-saco da condessa chega e vem os receber. Pastry agradece pelo convite e diz ser uma honra participar da cerimônia. Em seus pensamentos, Pastry diz que essa é uma ótima oportunidade para promover os doces que ele produz em seu feudo. E logo após isso, ele apresenta sua noiva, Licolice. Ele diz que ela nunca esteve em um encontro de nobres do sul, e por isso ela veio acompanhando. Nesse momento, Coaton apresenta Pastry e sua noiva para todo mundo que estava presente ali no salão. Pastry se apresenta e diz que trouxe um presente como forma de gratidão. Ele fala que aquilo harmonizará muito bem com o chá, e eles devem provar. Logo, um por um vai chupando a bala de Pastry, lá ele, e vão gostando muito. Notam também que é realmente um excelente acompanhamento para o chá. A bala realça mais o sabor dele, deixando ainda mais gostoso. Em seguida, Pastry faz sua jogada final. Ele diz que produz aquilo em grande escala, e ele até poderia mandar para ele como presente sempre que precisarem. Porém, como uma única condição, ele quer que eles não cobrem imposto sobre o açúcar, já que os produtos que levam açúcar têm uma alta taxa de impostos. Os nobres presentes acham justo, até porque não faz sentido cobrar imposto em um presente que será dado de graça. Nesse momento, a megera, a condessa chega. Ela escuta tudo e diz que é uma proposta muito interessante e adoraria ouvir mais sobre isso. Pastry vai falar com ela e diz ter sido uma honra receber o convite dela. A condessa pergunta se aquela garota seria sua noiva. Pastry confirma e em seguida a condessa diz que gostaria de ouvir mais sobre a proposta anterior. E diz que prefere que os assuntos de negócios passem por ela primeiro. Pastry diz que não estava negociando, estava apenas falando sobre presentes individuais. Nesse momento, ela chama Pastry para conversar em privado. E o garoto aceita. Ele pede para Licolice ficar e diz que já volta. Licolice, meio triste, segura Pastry, mas ele diz que vai ficar tudo bem. E logo segue junto com a condessa para um tipo de sala. Pastry nota que há muitos guardas e pergunta se ela pensa que ele iria machucá-la. Ela responde que não, e que se fosse isso teriam muito mais guardas presentes. E complementa dizendo que aquilo é apenas para sua segurança, visto que ela é uma mulher muito frágil. Então, é importante ela se proteger. Pastry, pensando, diz que ela não parece nada frágil para ele. E logo começam a falar sobre os negócios. Ela é bem direta e diz que não quer joguinhos, e pergunta o que exatamente ele pretende com tudo aquilo que fez agora há pouco. Pastry, pensando, diz que não iria convencê-la sendo educado. Então, ele logo entrega a ela uma das balas que ele produziu. A condessa diz que o sabor é muito bom e é digno de elogios até entre os mais sofisticados doces. Pastry agradece e diz que ele mesmo fez, e diz que nele leva água, açúcar e mel.
A condessa diz que é bem simples. Pastry, por sua vez, diz que algum dia espera que ele possa produzir todos os ingredientes no seu feudo, o que surpreende a condessa. Pastry afirma que ele planeja em apenas 3 anos poder produzir esses doces em massa. A condessa, pensando, questiona se isso seria mesmo possível naquele solo árido e arenoso, mas diz que, conhecendo Pastry, aquilo realmente seria possível. Pastry segue falando e diz que, como a condessa tem acesso a um porto, ele gostaria de ter o apoio dela nessa empreitada. A condessa pergunta se é por isso então aquela conversa sobre impostos, e o garoto confirma. A condessa, novamente pensando, diz que o objetivo de Pastry pode ser algo ainda maior do que ele está falando, e se pergunta qual o futuro que os olhos dele veem, mas ela acaba aceitando sua proposta. Ela diz que o ajudará no possível, mas que em troca ele deve fornecer aqueles doces para ela. Pastry agradece e a condessa acha que terá o futuro do nosso protagonista em suas mãos. Mal sabe ela que é ele quem já a colocou na palma de sua mão. Após isso, ela pergunta o que raios é aquela forma. O que é compreensível, né? Naquele mundo não há aviões. Em seguida, o assistente da condessa vai falando com Licolice e os outros dois que Pastry é o assunto da festa. E para afetar Licolice, o pilantra fala que tem certeza que ele terá novas admiradoras naquele dia. E certamente formará novos relacionamentos naquele evento. E como planejado, isso acaba afetando um pouco Licolice, que já tem complexo de inferioridade. Ela começa a pensar que Pastry irá abandoná-la e diz querer ir embora. E logo vai andando. Voltamos a Pastry e ele e a condessa vão andando por um corredor. Pastry diz que foi um prazer fazer negócios com ela. A condessa, por sua vez, pergunta sobre sua noiva. A condessa fala que soube que ele a protegeu durante o sequestro, e ele confirma. A condessa fala que tem certeza que ela se apaixonou depois de tê-la salvado. Pastry fala que é muito feliz por ter ela como sua noiva, e diz que ela é bem bonita também. A rainha diz que ele, ao falar isso, ficou com vergonha como se fosse um adulto, e logo pergunta se ele ama ela. Pastry fica com muita vergonha, e a condessa logo o abraça por trás, o que assusta o garoto. Ela diz que não o irá soltar até que você se inscreva e deixe o like aqui no vídeo. Se inscreve aí, hein? Na verdade, ela não irá o soltar até ele admitir que ama ela. E nesse momento, Licolice abre a porta e dá de cara com Pastry e a condessa bem agarradinhos. A condessa faz uma cara maligna, como se tudo aquilo tivesse sido planejado. E a garota, que já estava com a cabeça coçando e pensando não ser o suficiente para Pastry, agora teve certeza, e logo sai correndo. Pastry vai atrás, e a condessa não acha nem um pouco ruim o que aconteceu. Pastry chega em Licolice, que está bem deprimida e triste. A garota se desculpa, e Pastry explica que a condessa apenas o vê como uma criança, e não é o que ela está pensando. Licolice diz que não é só isso. Fala que no salão, agora há pouco, haviam várias outras mulheres falando sobre ele, e ao ouvi-las falar daquela forma, fez ela começar a pensar nas piores coisas possíveis, como por exemplo, ele começar a gostar de outra pessoa e abandoná-la. E nesse momento, a garota começa a chorar. Ela lembra de sua irmã, que é bem mais desenrolada e consegue falar com todos facilmente, e diz que em comparação a ela se sente apenas uma inútil. E se fosse mais parecida com ela, talvez ele não a largaria. Mano, a menina tem que ir num psicólogo, tá muito insegura. Nesse momento, Pastry coloca sua mão sobre a de Licolice e diz que esse é o jeito dela, e ela não precisa mudar. Ele gosta dela exatamente assim como ela é, e diz ter certeza que gostará ainda mais e mais. Pastry pergunta a ela se ela acredita no que ele está dizendo, e a garota confirma. E Pastry manda ela esperar ali, e que ela não saia não importa o que aconteça. Em seguida, ele se teleporta para sua casa e Licolice segue aguardando, até que ele volta com um presente para ela. Ele traz uma maçã do amor. Licolice pergunta se é uma daquelas que ele fez antes. Ele diz que sim, porém, ele fez agora especialmente para ela. E ela tem até um coração, o que a torna diferente das outras e exclusiva para ela. Pastry diz que gostaria muito que ela comesse, e a garota faz assim como ele pediu. Ao comer, ela lembra dos momentos que passou junto com ele, e começa a chorar de felicidade. Ela vê que Pastry nunca olhou para outras mulheres e se sente mais tranquila. E como cartada final para capturar o coração dela, Pastry diz que aquele doce tem vários nomes pelo mundo, e entre eles está o nome de maçã do amor. E assim, ele fala que colocou todos os seus sentimentos naquele doce, e pergunta se agora ela acredita nele. Ele fala que quer fazê-la feliz, e ver o sorriso dela é o que ele mais quer no mundo.
Mano, o moleque é atacante. Desse jeito aí não tem como ela não ficar caidinha por ele, né? E dito e feito, ela diz que está muito gostosa e agradece a Pastry. E logo se desculpa por ter achado coisas estranhas. Pastry então pega as mãos dela e logo os dois fecham os olhos e vão se aproximando para dar um beijão. E agora sim, meus amigos, o nosso protagonista vai dar o seu primeiro beijo. Bom, é o que eu gostaria de falar para vocês, porém, no momento em que os lábios iriam se tocar, a governanta e o guarda-costas de Pastry chegam e logo impedem o beijo dos dois pombinhos. Eles ficam com muita vergonha e Nicolo vem falar com Pastry. Pastry pergunta a ele desde quando eles estavam vendo. Nicolo responde que desde que ele voltou com aquela maçã do amor. E começa a zoar com Pastry por ele estar todo apaixonado, e chama Pastry de o terror das mulheres. Pastry fica pistola e diz que talvez a carga de trabalho dele aumentará bastante em breve, e diz que quando voltarem para casa, ele trabalhará em dobro. O garoto fica desesperado e pede desculpas. Já do lado de Licolice, a governanta diz que agora ela parece estar de bom humor, e a garota fica muito envergonhada. Em seguida, eles voltam para casa e logo sua mãe vem correndo para o receber. Ela diz que lembra dele ter voltado para casa e ter ido na cozinha. E logo ela sequestra o garoto para saber exatamente o que houve para ele ter feito isso. Após isso, Pastry fica completamente exausto. Shitsu, o assistente do seu pai, o oferece um pouco de chá, e Pastry aceita. Ele toma um pouco e diz estar muito gostoso. Em seguida, Shitsu pergunta a ele o que são aqueles papéis. Pastry fala que são papéis de embrulho para as balas que ele fez. Ele mandou as balas para todos os nobres que estavam na cerimônia do chá. E isso é um plano dele para se vingar pelos problemas que a Condessa causou a ele com Licolice. Vamos até a Condessa e vemos que ela está completamente pistola com Pastry, já que agora todos da nobreza a veem como uma mulher que gosta de pegar crianças, se é que vocês me entendem. Ela começa a quebrar tudo, e seu assistente diz que após isso, chegaram várias propostas de casamentos para ela, e todos eles de criança de 8 a 12 anos. A Condessa pistola diz que Pastry irá pagar caro por isso. Agora vamos até o Marquês Rubarek e vemos que ele está conversando com seu assistente. Ele diz que Lotorout, o Marquês de outra região, começou a agir, e Rubarek diz que como ele pensava, eles irão agir antes do verão. O Marquês pergunta quantos homens ele tem. E o seu assistente diz que são cerca de 30 mil homens. Rubarek diz que devido a essa quantidade, ele irá pedir reforços para o Duque de Cladesec. Em seguida, Pastry vai contando o dinheiro que eles ganharam com as balas e as fotos casamenteiras. Shitsu pergunta como ele irá usar aquelas moedas. Pastry diz que ele irá comprar 100 cabras de algum comerciante viajante, e começa a fantasiar nas várias coisas que ele poderá fazer com o leite das cabras. Shitsu fala que tentaram criar cabras quando começaram o feudo. Porém, pelo solo ser infértil e ter pouca vegetação, eles acabaram soltando elas para viverem melhor em outro lugar. Mas Pastry fala que agora é diferente. Eles têm muita vegetação e um solo bem mais fértil. Pastry fala que também irá comprar algumas galinhas. Shitsu pergunta se elas são para comer, e o garoto quase tem um treco. Ele fala que não, ele quer mesmo são os ovos delas. Lá ele, já que para muitos doces são necessários ter ovos. Após isso, Pastry e seus amigos se reúnem para construir um dispositivo espremedor de cana, para que ele consiga assim produzir o seu próprio açúcar. Porém, o projeto de Pastry não funciona muito bem, e eles acabam quebrando na primeira tentativa de espremer. Após isso, Licolice diz que onde ela morava, eles usavam um sistema diferente para espremer uvas, onde duas pessoas rodavam uma manivela e assim as uvas eram espremidas. Pastry diz que é uma ótima ideia, e ele tentará fazer assim como ela diz. Logo Pastry sai correndo e vai até Shitsu falar sobre o novo espremedor. Mas ao chegar, seu pai e Shitsu estão meio tensos, e logo Pastry descobre o porquê. Ele é informado que a guerra começou entre as terras de Rubarek e Lotorout. Pastry fica totalmente chocado. O pai de Pastry começa a explicar para o garoto que a guerra acabou de começar. E ela acontece entre as terras de Rubarek, o sogro dele, contra o feudo de Lotorout, um antigo inimigo deles. Após isso, vamos até o acampamento de Lotorout e notamos que o pilantra está tramando uma armadilha para Rubarek. Em dado momento, um dos soldados dele chega com a notícia que o neto do Duque de Cladesec está no marcado de Rubarek no momento,
o que dá a Lothorult a entender que ele iria entrar no campo de batalha comandando um grupo de soldados, já que assim ele poderia adquirir experiência em campo de batalha. Sabendo disso, o pilantra dá uma risada maligna, dando a entender que está pensando em fazer algo para macetar o garoto. Em seguida, vamos até a cozinha de Pastry, e vemos que o garoto está um tanto quanto pensativo enquanto limpa o balcão. Nesse momento, Licorice chega e o chama. Ela pergunta a ele se algum problema está o incomodando, já que ele parece estar perdido em seus pensamentos. Pastry, por sua vez, disfarça e tenta fazer parecer que está tudo bem. Licorice pergunta se ele está pensando sobre a guerra. Ela diz que soube que a guerra entre sua casa e o reino vizinho está começando. A garota diz que provavelmente eles devem estar pensando na mesma coisa, e não vê sentido algum em brigar por uma banalidade dessas. Ela diz até que em vez de se envolverem em guerras e batalhas, eles poderiam estar fazendo doces deliciosos assim como Pastry. Diz também que se todos pudessem se descontrair como Pastry faz, nada disso estaria acontecendo, já que doces deliciosos sempre arrancam o sorriso de quem os come. Pastry, ao ouvir isso, se sente orgulhoso e se dá conta que converteu a garota ao docismo. Ele vira para ela e diz que pensa exatamente da mesma forma. Diz que os doces realmente deixam qualquer um feliz e se empolga dizendo que o caminho para a felicidade é criado com doces. Isso porque eu aposto que ele nunca comeu uma coxinha de frango com catupiry, mas beleza. Em seguida, Pastry muda de assunto e fala para sua noiva que as cabras que ele encomendou chegam hoje, e logo ele poderá fazer várias coisas deliciosas com o leite delas. Bom, é isso que ele pensava, né? Logo após isso, Pastry fica furioso enquanto falava com seu pai, já que soube que outro nobre atravessou sua negociação e acabou levando todas as cabras. O vendedor explica que outro nobre o ameaçou falando que se ele não as vendesse para ele, talvez algo de ruim poderia acontecer. E assim, ele acabou ficando sem alternativas a não ser vendê-las para ele. O pai de Pastry é bem mais compreensivo que o garoto e agradece ao vendedor por vir pessoalmente explicar o que aconteceu. Já Pastry está totalmente revoltado e pergunta quem foi o pilantra que roubou suas cabras. O vendedor informa que quem pegou as cabras foi o Barão Lonsvage, alguém famoso por implicar com as famílias nobres pequenas e mais novas. O pai de Pastry diz que como o noivado com a casa de Rubarek ainda não está formalizado, não é bom que ele arrume problemas por enquanto, e devem pensar em outra forma para dar o troco no barão. Pastry fica completamente possesso de raiva e não aceita ter que ficar quieto enquanto o barão toma posse de todas suas cabras, e vai saindo dizendo que vai falar umas poucas e boas para ele. Nesse momento, o pai de Pastry grita com ele e manda ele ficar calmo. Diz que as terras estão em guerra e todos os feudos precisarão de suprimentos, principalmente de comida. Fala também que o baronato de Lonsvage está bem mais próximo da linha de frente que o feudo deles, então é compreensível que ele tenha pego as cabras. E além disso, ele não as roubou, ele pagou o preço real por elas. O pai dele diz que entende a sua frustração, mas ele terá outra chance de negociá-las novamente quando o conflito estiver resolvido. Mano, o garoto está completamente maluco pelas cabras. Nunca vi ninguém tão doido para fazer doces. Nesse momento, Shitsu diz ter uma ideia, e com ela ele poderia pegar seus suprimentos mesmo durante a guerra. A ideia é que eles se juntem como reforços na guerra. Assim, o próprio Marquês poderia fornecer os suprimentos que Pastry deseja como forma de agradecimento pela ajuda. Pastry rapidamente se empolga com essa ideia, e o pai dele acaba aceitando também. Logo manda o barão se preparar, que logo ele pegará todas as suas cabras. Após isso, eles vão indo em direção ao mercado para se juntarem às forças de Rubarek. Em seguida, vamos até a casa de Rubarek. Lá vemos que Petra e Squall estão conversando. Eles parecem estar se dando muito bem, até que em dado momento o pai dela chega e vem conversar com ele. E nesse instante, o seu assistente chega e informa que as forças de Lothorult já estão em marcha nesse exato momento. Eles são pegos de surpresa e já sabem que eles têm uma tropa de 10.000 homens. Rubarek, pensando, diz que se são apenas 10.000, ele pode cuidar disso com suas próprias forças e torna desnecessário o apoio de outras casas na guerra. Nesse momento, ele chama Squall e fala que gostaria de colocar ele comandando um grupamento de soldados nas defesas da linha de frente. Petra se assusta com isso, mas seu pai é incisivo e insiste nisso. Até porque o garoto já ganharia experiência no campo de batalha. Rubarek pensa que será uma batalha fácil, e por isso solicitou a participação do garoto. Mas daqui a pouco, vocês verão que não será tão fácil assim.
Squall, ao ver Petra tão preocupada, não pensa duas vezes e resolve mostrar serviço. Ele fala que irá sim, e partirá imediatamente. Nesse momento, voltamos a Lothorut e um dos soldados o informa que as tropas chegaram próximas à fronteira e estão em formação de fileira. Lothorut aqui revela os seus verdadeiros motivos para guerrear. Ele quer, na verdade, dividir os Rubarek e os Cladesec. Ele diz que já imaginava que Rubarek presenteará Squall com sua primeira batalha, e por isso ele planeja uma armadilha para pegar o garoto. Assim, o Duque ficaria muito pistola que seu neto foi de base por ordens do Marquês, e dessa forma romperia a aliança entre as duas casas. Em seguida, vemos Squall avançando com seu grupamento de soldados em direção ao campo de batalha. O garoto, pensando, diz que não esperava ter sua primeira campanha tão de repente, mas deve mostrar serviço para não envergonhar o seu avô e também proteger sua noiva. Voltamos um pouquinho no tempo e no dia anterior Pastry e seu pai chegaram ao mercado de Rubarek. Eles falam que vieram oferecer ajuda no campo de batalha, e o Marquês agradece muito a eles por isso. Em seguida, Casserole pergunta ao Marquês como está a guerra. O Marquês vai explicando e pergunta ao pai de Pastry se ele acha que há algo de errado na formação dele. E logo Casserole aponta um local onde suas defesas ficariam bem expostas a uma possível emboscada. O Marquês, ao ver o local, se dá conta que foi exatamente para lá que mandou o grupo de Squall e fica desesperado. O Marquês diz que achou que seria uma área fácil de defender e por isso mandou para lá, para que assim ele tenha uma boa primeira campanha e aumentasse a moral do garoto. Casserole diz que Squall não tem experiência em batalhas e certamente não sobreviveria a uma emboscada. Ele diz que precisam ajudar eles imediatamente, e logo Pastry, seu pai e seus homens vão rapidamente até o ponto onde Squall estava se direcionando. Agora vamos até ele e vemos que eles avistaram um inimigo à frente e logo avançam rapidamente em direção a eles. Porém, Squall acha isso meio estranho, já que não está avistando ninguém, até que ele é informado que aquilo é uma emboscada e se vê cercado tanto na frente quanto atrás. Lá ele, Squall, sem opção, resolve entrar na floresta com seus homens, mas para sua surpresa, lá também haviam vários soldados inimigos, e o garoto se vê completamente encurralado. O garoto fica muito abalado, e pela pouca experiência que ele tem, fica completamente paralisado sem saber o que fazer. Ele começa a lutar, porém estão totalmente encurralados e não tem para onde fugir. Nesse momento, várias flechas atingem os soldados inimigos e Casserole chega macetando geral junto com seus homens. Squall não entende nada, até que Pastry chega para falar com ele e diz que trouxe reforços para o ajudar. Pastry, seu pai e seus homens seguem macetando os inimigos e ganham com uma certa facilidade a batalha. Ao fim, Squall dá as mãos para Pastry e vemos que ele peidou na farofa. Ele está se tremendo todinho, mané. Mas agora que acabou, só tomar banho, trocar de cueca e tá tudo certo. Squall agradece e diz que eles o salvaram quando ele mais precisava. Após isso, vamos até Lothorut, que é informado que sua emboscada não funcionou devido à chegada da casa de Mortel. O cara fica pistola e não vê alternativas a não ser recuar suas tropas. No dia seguinte, Rubarek pede desculpa a Squall por ter mandado ele para um lugar tão perigoso e diz que ficou muito preocupado com ele. Squall, por sua vez, não fala nada. Após os acontecidos, ele ficou muito abatido. Em seguida, o Marquês diz que eles devem comemorar a vitória e a bravura de Squall no campo de batalha, mas o garoto diz que não é digno e logo sai para descansar. Enquanto ele está saindo, Petra, a sua noiva, aparece. Ela pergunta a Squall como ele está. Ele apenas agradece pela preocupação e logo sai dizendo que irá descansar. Casserole, conversando com o Marquês, diz que é compreensível, já que aqueles que têm sua primeira campanha de forma dolorosa às vezes são esmagados pelo peso do trauma. E essa batalha deve ter sido muito difícil para ele. Petra diz que nunca o viu triste daquela forma e gostaria de ajudá-lo, mas não sabe como. O pai de Pastry então diz que ele ajudou o Mark quando ele ficou chateado quando fez besteira um tempo atrás, e pergunta ao garoto se ele não pode ajudar Squall também. Pastry se anima e diz que pode sim, apenas deve fazer um doce delicioso e isso o alegraria. Pastry pede ingredientes e ele diz que irá arrumar qualquer ingrediente que precisar. Pastry solicita umas poncas que são tipo uma maçã daquele mundo. E logo ele vai para a cozinha e começa a pensar em qual receita ele pode fazer. Ele diz que Squall se isolou porque se sente incompetente, e por isso Pastry quer levar novamente um sorriso para o rosto dele. Fazendo assim, ele trilha o caminho para a alegria de volta.
Pastry começa os preparativos e enquanto isso a festa começa. Pastry vai sovando a massa e seu pai no salão avista Squally e ainda bem triste. Ele vai falar com o garoto e manda ele não ligar para aqueles nobres cornos, já que eles apenas querem reclamar. Squally, por sua vez, diz que eles estão certos na verdade, e se sente culpado por muitos de seus homens terem sido sacrificados. Casserole diz que infelizmente a guerra é sempre assim, sempre terá que haver sacrifícios para alcançar a glória. E diz que ele, como neto do Duque, deve internalizar esses fatos mais do que qualquer um. Nesse momento, o Marquês chega e diz que também teve problemas em sua primeira campanha, e diz que Squally foi ótimo e deveria se sentir orgulhoso. Mas Squally não consegue esquecer que por causa do seu amadorismo, muitos homens perderam suas vidas. Nesse momento, o nosso doceiro favorito chega e vai parabenizar Rubarek por sua vitória. E diz que para celebrá-la ele fez um doce especial e gostaria que todos provassem. Todos ficam impressionados com o cheiro e a beleza do que Pastry preparou. Ele logo tira um pedaço e dá para Squally. Lá ele, o garoto pergunta a Pastry qual o nome daquilo, e ele responde que se chama Tarte Tartin, uma sobremesa feita com boncas. Pastry diz que preparou especialmente para ele. O garoto come e fica muito impressionado com o sabor. Diz que nunca comeu algo tão gostoso em sua vida. Em seguida, Pastry explica como ela surgiu. Ele fala que normalmente com tortas, você coloca as frutas em cima da crosta e leva ao forno. Porém, um dia esqueceram de colocar as crostas na forma e acabaram só assando as frutas. Sem alternativas, elas colocaram a crosta por cima das frutas e terminaram de assar. Ele diz que, em outras palavras, aquela torta surgiu através do fracasso de preparar tortas. Mas em vez de jogá-la fora e fazer tudo de novo, elas usaram aquele erro e criaram uma nova receita muito deliciosa. Pastry também fala que sempre que comete um erro, lembra das irmãs Tatin e tenta usar esses erros como base para novas coisas, ou como aprendizado para que não erre mais. Fala que mesmo fracassando, ele deve olhar para frente e continuar dando tudo de si. Squally continua relutante ao lembrar das duras palavras de seu avô, mas Licorice fala que ele não fracassou, e pergunta a Squally se ele não se lembra do que ela disse para ele antes de partir. Ela pediu que ele voltasse em segurança, e ele cumpriu sua palavra. O garoto, por sua vez, fala que o único motivo dele estar ali foi devido aos sacrifícios daqueles que estavam sob seu comando, e ele se sente muito mal por eles terem perdido suas vidas. Pastry intervém e fala que é realmente assim que o líder deveria se sentir. Pastry também diz que ao invés de estar celebrando a sua primeira vitória, ele está pensando nos homens que perderam a vida por ele, e isso deixa ela bem orgulhosa. E a garota dá sua cartada final. Fala quase chorando que nada faz mais feliz do que ter ele de volta a salvo. E finalmente, ele nota que estava sendo um bocó, e agradece a ela e Pastry por terem dado força a ele. Em seguida, ele pega mais torta e vai comer com Petra no jardim, agora aparentando estar bem mais animado. Em seguida, Pastry, seu pai e o Marquês vão conversar. Rubarek fala que precisa agradecê-lo por tê-lo ajudado na batalha, e diz que se houver qualquer coisa que ele queira, ele apenas precisa dizer. Logo os olhos de Pastry brilham e ele começa a pensar em várias coisas com as quais ele poderia fazer doces. Mais tarde eles voltam, e vemos que Pastry pediu muita coisa para o Marquês. Tanta coisa que eles nem conseguem trazer tudo de uma vez só. Como são muitas coisas para trazer, o pai de Pastry vai dando várias viagens com seu teleporte para levá-las até o feudo. E assim, ele obriga Pastry a usar o teleporte também para o ajudar. Após terminarem, Shitsu fica completamente assustado com a quantidade de coisas e principalmente de cabras que eles conseguiram. Já Casserole fica muito feliz com seus novos cavalos, que são bem bonitos segundo ele. Em seguida, vamos até a cozinha de Pastry e vemos que ele está preparando algo para Licorice. Ele diz que esperou muito até poder produzir essa sobremesa. Ele diz a ela que o nome daquela sobremesa é cheesecake, feito com leite de cabra. E em seguida, vemos que os dias vão passando e Pastry vai fazendo vários e vários doces, o que deixa sua noiva bem feliz, e assim eles vão vivendo felizes. E galera, por enquanto é só. Finalizamos essa primeira temporada, e eu particularmente achei muito bom. Um anime divertido, onde por diversas vezes o protagonista colocava seu desejo por doces acima de tudo, o que deixa o anime com uma pegada cômica, mas ainda assim com uma história rica e empolgante.
Mas me diz você, o que achou desse anime e o que achou dos nossos vídeos sobre ele? Me conta aqui nos comentários, beleza? Ah, e não se esqueça também de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Dessa forma você ajuda diretamente o nosso crescimento e nos ajuda a levar o canal cada vez mais longe, beleza? E por fim, só pros de verdade que ficam sempre até o fim, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Setsu, um antigo herói que ao salvar o seu novo mundo, é mandado de volta para o seu mundo original como um bebê. Ele tem sua nova vida e em um certo dia é invocado novamente para salvar o mundo. O anime é uma doideira só, mas vale muito a pena assistir, beleza? Até a próxima e fui!